Em alguns momentos da nossa vida, o nosso ego pode ser muito desafiador. Mas será que existe uma forma da gente estender aí uma bandeira branca e pacificar essa relação? Vem comigo nesse vídeo. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Eu sempre falo do ego de uma forma personificada, né? Como se o ego fosse uma pessoa que a gente carrega dentro da gente, ou aquele diabinho do desenho animado. Mas é óbvio que eu falo dessa forma com fins unicamente didáticos. É só para que a gente possa entender e estabelecer uma relação com isso que é, na verdade, um aspecto da nossa mente. O ego, na verdade, ele nada mais é do que uma energia na forma de pensamentos. E essa energia, ela se mantém viva a partir da nossa atenção direcionada. Então, é como se a nossa atenção, nesses pensamentos, fosse aí o balão de oxigênio da própria existência deles, daquilo que mantém essa energia viva. E se você já tiver aí nesse caminho há algum tempo, eu tenho certeza que você já deve ter se perguntado: tá, mas da onde é que isso surgiu, né? Da onde que nasceu o ego? Se ele é o maior causador dos problemas que a gente vive na nossa vida, que a gente vive na nossa sociedade, de onde é que ele veio? O que é que deu tão errado na criação para que a gente acabasse amarrado com isso que nos causa tanta dor, tanto sofrimento? E para a gente responder essa questão, a gente vai ter que olhar para um aspecto histórico da nossa sociedade e da nossa vida. Na verdade, existem várias formas da gente responder essa questão, né? A gente pode responder ela através do aspecto metafísico e através do aspecto material. Como eu falo muito do aspecto metafísico aqui, né, que o ego, na verdade, ele é resultado da nossa crença na separação, da nossa crença de que nós estamos separados da nossa fonte. Hoje eu quero compartilhar com vocês um olhar diferente, um olhar para o material, materialmente falando, como é que o ego é criado na nossa história e como é que ele continua se mantendo, se perpetuando na nossa vida. Bom, para a gente entender isso, a gente vai ter que voltar lá na história da evolução da humanidade e se lembrar de uma época em que a gente ainda não tinha a habilidade de se comunicar através de palavras, quando o ser humano ainda não tinha desenvolvido a linguagem, né? Quando a gente começa a desenvolver a linguagem, é o momento da materialização desse ego na nossa história como seres humanos, porque a gente passa a se enxergar e a se relacionar de uma forma diferente. Traçando aí um paralelo para a vida do indivíduo, a mesma coisa acontece quando um bebê, por exemplo, começa a aprender a falar, começa a desenvolver as suas habilidades de linguagem, né? Eu tenho a filha de uma amiga minha, por exemplo, e ela vai fazer 2 aninhos e ela começou a aprender a falar agora. E uma das primeiras coisas que ela aprendeu a falar, e se você reparar, qualquer criança pequena, isso se desenvolve muito forte neles nessa idade, foi a palavra meu. Porque a partir do momento que eu desenvolvo um senso de identidade e que eu tô separado do outro, se eu tô separado do outro, existe aquilo que é meu e existe aquilo que é seu. E eu tenho que defender o que é meu. E isso é instintivo. Outro dia eu fui buscar ela na escolinha, na creche, né? E fui levar ela para casa. E ela tava com um carrinho que ela senta e vai andando, porque eu tava sem o carrinho de empurrar. E aí eu falava para ela: Amora, deixa que a titia carrega para você. E ela olhava para mim, porque ela fala várias línguas, né? Essa amiga minha, ela é brasileira, mas como a gente mora na Holanda, ela aprendeu a falar em outras línguas, em holandês, em inglês e em português. E aí ela olha para mim e ela fala: não, mine.
Mine. E aí até eu entender o que ela estava querendo dizer, porque mine em inglês é meu, né? Como ela não fala muita coisa, foi difícil ali no primeiro momento para eu entender o que ela estava querendo me dizer. Mas eu achei isso muito interessante, porque mesmo antes de 2 anos de idade, ela já tem esse senso do que é meu e o que é meu tem que ficar comigo. Eu vou carregar o meu carrinho. O carrinho era grande, quase do tamanho dela. E no fim das contas ela foi arrastando ele porque é meu, titia. Então você não pode colocar a mão, você não pode pegar, tomar posse daquilo que é meu. E aí, conforme a nossa linguagem vai evoluindo, as nossas relações sociais se tornam também cada vez mais complexas. Para quem quer entender, tem curiosidade sobre como tudo isso se desenrolou na nossa história, tem um livro sensacional do Yuval Harari, que é o Sapiens. E eu li ele há muitos anos atrás, mas eu fiquei completamente encantada, porque ele conta numa narrativa muito gostosa como tudo isso se desenvolveu desde lá do princípio. Tem uma coisa que ele conta, por exemplo, que a gente deixou de ser caçador-coletor, né, na época em que a gente ainda não vivia em comunidades, para essa construção de viver em tribos e comunidades para ficar em algum lugar, a partir da evolução da linguagem. A partir da evolução da linguagem, alguns líderes, né, algumas pessoas que se sentiam como líderes, começaram a contar histórias. E a gente percebeu que o contar histórias mantinha a gente unido. Aquela comunidade, aquela tribo se organizava pelas mesmas crenças. Como a gente acredita nos mesmos deuses, como a gente acredita que a colheita tem que ser estruturada dessa forma, a gente se estrutura em sociedade, a gente funciona dessa forma para que a gente possa sobreviver. Será que isso é muito diferente do que a gente vive hoje, né? Será que ainda hoje a gente não se organiza e não se agrupa de acordo com crenças parecidas, de acordo com pontos de vista parecidos? Onde é que você se sente bem, né? No meio dos seus iguais, com certeza. Quando a gente encontra alguma pessoa que tem algum pensamento muito diferente daquilo que a gente acredita, a tendência é que a gente se afaste dessa pessoa, a tendência é que a gente separe essa pessoa do nosso convívio social. Outra coisa muito interessante que acontece é o estabelecimento de uma escala social. E aqui fica muito claro, fica muito fácil da gente entender como metafisicamente o ego surge da nossa crença na separação. Porque todas as vezes que a gente separa, a gente não só separa, a gente separa e a gente qualifica. Então existem pessoas que são melhores do que outras pessoas. Existem tipos de pessoas diferentes. E aí, dentro dessa escala social imaginária, né, a gente vai acreditar que quanto mais a gente sobe, maiores são as nossas chances de sobrevivência. Pensa aí numa tribo, por exemplo, o chefe de uma tribo. Ele provavelmente vai viver com mais conforto, vai ter mais regalias, vai ter pessoas trabalhando para ele, ele vai ser admirado pelo restante da tribo. Talvez as mulheres mais férteis da tribo, mais interessantes, tenham mais interesse em se relacionar com esse chefe, né? E aí as chances de sobrevivência dele também aumentam na mesma proporção. Talvez nesse ponto da nossa conversa você já tenha conseguido perceber que mesmo que inconscientemente, né, essas ideias elas estão tão arraigadas na nossa mente que a gente vive a nossa vida em sociedade até hoje da mesma forma. Por que é que algumas pessoas têm tanto desejo por marcas de luxo? Por exemplo, né, querer um carro de luxo, um relógio de luxo ou uma bolsa de marca com aquele logo daquele tamanho que você vê a quilômetros de distância, porque as pessoas entendem que esses símbolos
vão trazer para elas respeito. As outras pessoas da tribo vão olhar para ela e vão reconhecer ela como uma pessoa de valor, como uma pessoa bem-sucedida, como uma pessoa que merece ser respeitada. E isso, no fim das contas, é muito importante, porque a minha própria sobrevivência depende da forma como as outras pessoas me enxergam. Então, os valores que eu posso prover para essa sociedade vêm da minha identificação com a minha personalidade, né? E aí, algumas pessoas vão enxergar valores que são mais positivos e outras vão se enxergar de uma forma mais pejorativa. Mas independente disso, eu acredito que eu dependo da minha personalidade limitada para poder prover algum valor para essa sociedade e para subir essa escada social imaginária. E na medida que eu subo essa escada social imaginária, eu me torno alguém especial para esse grupo. E me tornando alguém especial para esse grupo, as pessoas vão me respeitar, as pessoas vão fazer mais coisas para mim e por mim, e eu vou ter maiores chances de sobrevivência. E a gente se coloca nessa armadilha, nesse labirinto sem fim e vive como escravos dessas ideias. Mas lembra, como eu compartilhei com vocês lá no comecinho do vídeo, o ego nada mais é do que uma energia com a qual a gente se identifica. São pensamentos com os quais a gente se identifica para prover valor para essa sociedade, para conseguir a aprovação dessa sociedade. Então, essa identidade ou essa identificação é a resposta para a nossa necessidade de aprovação externa. Como é que a gente faz as pazes com isso, então? A gente vai fazer as pazes com isso, enxergando o ego pelo que ele é, como uma energia, como um pensamento que é alimentado a partir da nossa atenção, a partir da nossa crença de que a gente precisa agradar a todos ao nosso redor, impressionar a todos ao nosso redor para poder sobreviver. Quando a gente coloca a nossa mente na verdade, a gente passa a perceber que essa ideia de que a gente podia ser dominado e limitado pelo nosso ego não passa de uma fantasia infantil, de uma piada de mau gosto. Porque você, que é um ser infinito, que é um ser de puro amor, que se alegra no compartilhar, a gente jamais poderia ser definido por alguém ou por algo que só está focado em fazer e ter, porque a nossa essência é de ser e de compartilhar, é de ser e de se estender. Então a gente jamais poderia ser definido pela forma como o nosso ego diz que a gente é. Isso foi só uma ideia na qual a gente acreditou. Mas da mesma forma que a gente acreditou nessa ideia, a gente pode se abrir para enxergar a verdade por trás disso. Da mesma forma que a gente acreditou que esse ego tinha poder sobre a gente pode se abrir para a verdade de que ele nunca teve força sobre nós, porque todo o poder que ele sempre teve foi dado a ele por nós. Foi dado a ele a partir da nossa atenção direcionada. Então, da mesma forma que a gente deu, a gente tira. A gente acolhe essa ideia maluca dentro da nossa luz. A gente acolhe essa ideia maluca dentro do nosso amor. E é assim que a gente faz as pazes com o nosso ego. É assim que a gente transcende essa ideia, olhando para a luz da verdade. Porque na luz da verdade, essa ideia maluca não pode existir. Feche os seus olhos e experimente dizer para você mesmo: eu sou um ser infinito. Eu sou um ser ilimitado. Olhe com carinho para isso.
Veja se dentro dessa ideia, observe essa ideia, cabe aí alguma falta? Não cabe nenhuma falta, não cabe nenhuma escassez, porque na luz da verdade, a falta, a escassez, a separação não pode existir. Quanto mais a gente mantém a nossa mente nesse lugar, quanto mais a gente pratica, mais a gente vai fazendo as pazes com esse aspecto nosso, que nunca e nem jamais terá poder nenhum sobre a gente, poder real sobre a gente, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir, compartilha com os seus amigos e se inscreve no canal, que assim a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!